Olá, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Pascal e nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios que ficaram em abertos da aula anterior, mais o exercício proposto. A ideia é ser mais um vídeo sem roteiro e que a gente passe por esses exercícios como você passaria aí na sua casa, errando e acertando e resolvendo de maneira iterativa. Bom, esses exercícios eles foram pensados para que a gente possa pôr em prática todos ou a maior parte dos conteúdos que a gente viu até aqui. Então, sem mais delongas, vamos nessa. Bom, o primeiro exercício que ficou da aula anterior diz o seguinte: nós resolvemos o primeiro e o segundo, vamos para o 3. Caça ao maior número. Leia 7 números e mostre qual for o maior. Então, eu vou pedir para o usuário me informar 7 números e vou armazenar esses números num array e depois eu vou percorrer este array buscando qual deles é o maior e finalmente exibir para o usuário. Então, vamos lá, criar mais um aqui, mais um arquivo que eu vou chamar de, como é que é o nome do exercício? Maior número. Então, vamos lá, maior número ponto pass. Vou colocar tudo junto. Program maior número. Colocar o que ele quer aqui. O que esse programa vai fazer? Vamos iniciar e terminar. Vou salvar o meu arquivo, o TF8 como bom. Maravilha. Então, leia 7 números e mostre qual for o maior. Então, primeiro eu vou precisar de um vetor. Vai ser uma variável que eu vou chamar de números e vai ser um array entre 1 e 7. Os índices, né? Eles vão variar do 1 até o 7 sequencialmente. E o tipo desse array, ele não fala no enunciado que tipo de número é, se é número inteiro, se é número real. Então, eu vou colocar como número real, tá? Bom, agora eu preciso de um procedimento para ler esses arquivos. Não precisa da minha cara feia aqui. Vamos focar no código. Eu preciso de um procedimento para ler os 7 números. Então, vou colocar aqui, leia os números e end. Vou precisar de uma variável para ser o meu indexador, que a gente convencionou chamar de i, mas pode ser n, por exemplo. Pode ser qualquer coisa, né? A convenção é a gente chamar de i. Mas para você ver que a gente pode usar qualquer coisa aqui, vou chamar de n. Quando a gente está nos livros de matemática, os indexadores às vezes são i, às vezes são n, então a gente está congruente ali. Bom, então, para n iniciando em 1 até 7, faça o que? Escreva para o usuário, olha, informe o enésimo número. E aí eu vou ler o que o usuário colocar e jogar, criar uma próxima linha. E eu vou ler aonde? No vetor números
na posição n. Beleza, li os números e agora eu preciso uma função que me diga, olha, desse vetor aqui, qual é o maior número? Então vamos lá, eu vou uma função que me retorna o maior número de um vetor. Eu vou chamá-la de maior número. E ela é uma função que não vai receber parâmetro nenhum e vai me retornar um número inteiro. Por quê? Porque o meu vetor é de inteiro. Integer. Bom, vamos supor que eu tenha aqui o meu vetor número 1, número 5, 3, número 8, número 9 e o número 6. Como é que eu vou descobrir qual é o maior número? Existem algumas maneiras para isso, né? A gente pode implementar essa função de maneiras diferentes, mas uma das maneiras mais simples é simplesmente olhar para o número, percorrendo o vetor, olhar para o número e armazenar o maior que eu vi até aquele momento. Então vamos dizer que eu tenha uma variável aqui chamada x. X vai representar o meu maior número dentro daquele vetor. E x vai ser inicialmente o primeiro número do vetor. Números 1. Certo? Então, meu x, que representa o maior número, começa na primeira posição. Quando eu estiver no meu loop e vier olhar o segundo número, eu vou dizer, olha, esse número é maior do que x? Se for, eu copio esse valor para o x. Então, x agora vai ter o maior número que está na posição n. Seguindo nossos exemplos aqui, o x começaria em 5. Quando eu chego na segunda posição, digo, olha, x é maior do que esse número? Não. X, 3 é... Eu digo, esse número é maior do que x? Não. 3 é menor do que o número que está em x, que é 5. Então, eu passo para a próxima posição. O número 8 é maior do que o valor que está em x? Sim. Então, eu copio esse valor para x. E aí, vou para a próxima posição e vou repetindo essa lógica até terminar o meu vetor. Bom, eu vou precisar de um i para eu fazer a minha iteração. E interessante aqui, ó, que o meu for eu não vou mais começar em 1, porque eu já olhei o número 1. Eu estou interessado a partir da segunda posição. Então, o meu laço vai ser ligeiramente diferente. Eu vou dizer, olha, para i começando em 2 até chegar em 7, faço o seguinte. Vamos tirar isso aqui. Se o meu número que está na posição n for maior do que o que eu tenho em x agora, então x vai receber o valor que está em n. E no final, eu simplesmente digo que o resultado da minha função, que o maior número é o que estiver em x. Maravilha. Então, o meu programa começa chamando o procedimento leia os números e depois eu vou escrever, olha, escreva numa linha o maior número informado é, e aí na sequência eu digito o maior número. O que é que isso aqui vai fazer? Eu vou chamar a função vai executar e vai retornar o valor que tem o maior número. E esse
esse é o valor que vai ser impresso na minha tela. Perfeito? Tranquilo? Nenhuma novidade até aqui. Deve ser fácil compreender esse código. Vamos executar. Estou aqui no PowerShell. Eu vou compilar. Eu preciso estar na pasta correta, né? Que é a pasta 6. Eu vou passar o arquivo que a gente acabou de escrever, nosso código-fonte, e ele vai gerar, se não houvessem erros, o programa executável. Então, o que ele está dizendo aqui? Olha, N está dizendo, olha, identificador N não encontrado. Não encontrou mesmo, porque eu tenho X, eu tenho Y, e quem é esse N? Esse N eu não informei. Na verdade, eu declarei a variável N e chamei ela de I aqui. Esse é o problema, né? A gente convencionou que ia chamar, para esse caso, o indexador de N. Então, para N de 2 até 7, faço o seguinte. Se o número N for maior que X, X vai receber o número N. No final, o maior número vai estar dentro da variável X. Perfeito. Compilou sem erros. Está aqui o meu programa executável. Eu vou chamar o ponto barra maior número. Digito o primeiro número, menos 3, o segundo, 5, o terceiro, 10, 8, 3, 0, 12. O maior número informado é 12. Maravilha. A gente poderia fazer isso de outras maneiras, tá? Como eu falei, sempre existem outras maneiras. A gente pode melhorar esse código. Mas eu vou deixar para fazer as alterações que eu tinha pensado aqui no próximo exercício. Deixar isso aqui como exemplo. Bom, o próximo exercício, o que ele pede para a gente? Contador de pares e ímpares. Conte e exiba quantos números pares e ímpares foram digitados. Então, vamos dizer aqui. Pares e ímpares. Ponto pas. Maravilha. Eu tenho um programa que se chama pares e ímpares. Esse aqui é o enunciado do meu exercício. Ele começa aqui, termina aqui. Vamos salvar o TF8 com byte order mark. Beleza. Pares e ímpares. Conte e exiba quantos números pares e ímpares foram digitados. Perceba que aqui ele não diz quantos números eu preciso informar. Então, eu não tenho como saber como montar esse loop sem bolar uma forma de limitar as minhas entradas, né? Imagina, o usuário vai digitando número X, 3, depois 5, depois menos 2, e isso segue de maneira indefinida. Então, o enunciado não diz como, então cabe a mim inventar uma maneira de terminar isso aí. Bom, um jeito comum de finalizar a entrada é perguntar, de ter esse controle, é perguntar para o usuário se ele quer digitar mais um. Então imagina o seguinte, eu vou ter lá um texto dizendo, olha, digite o primeiro número. E aí o usuário vai lá e digita alguma coisa. 5. Deu um Enter. O meu programa vai lá e pergunta para ele, deseja informar mais um número? E aqui
eu vou dizer, olha, eu quero que o usuário entre S ou N, certo? Se ele digitar S, eu repito o prompt aqui em cima. Eu digo, olha, digita o segundo número. Ele vai digitar, vai perguntar isso de novo. Deseja informar mais um número? Sim, então vai para o terceiro. Entrou o terceiro número. Deseja informar mais um número? Sim. E ele vai para o quarto. E assim até que eu digite não a essa pergunta. Então, eu tenho aqui uma situação em que eu não sei quantos números o usuário vai digitar. Eu tenho duas maneiras de resolver isso, né? Como é que eu vou criar um vetor se eu não sei quantos números eu preciso armazenar nele? Primeira solução é a solução mais simples é a gente limitar isso aqui, criar uma limitação sintética para esse meu caso de uso. Eu digo, olha, esse programa tem essa limitação, ele trabalha com até 10 números, até 20, até 30. Eu crio essa limitação. Uma outra maneira mais elegante seria não criar essa limitação. Eu redimensionar dinamicamente em tempo de execução o meu array para caber cada vez mais números. Esse é um tópico um pouco mais avançado. São arrays dinâmicos no Pascal. Então a gente vai partir para a primeira abordagem. Eu vou dizer aqui, eu vou criar uma constante e essa minha constante eu vou chamar de limite, certo? É um limite do tipo inteiro e o meu limite são 12. Significa que o meu programa pode ir, vamos colocar um limite pequeno para a gente testar, 5. Ele pode ir até 5 números, beleza? Se vocês estão lembrados, essa é a sintaxe para definir um número constante, um valor que não é modificado durante a execução do programa. Ele vai ser sempre o mesmo número. Por isso que a gente chama ele de constante. Se eu tentar modificar, dá um erro. E agora, sabendo o limite do nosso programa, eu posso vir aqui e declarar o meu array de números. A gente chamou de números da outra vez, vamos chamar de valores. Vai ser um array que vai começar em 1 e vai até o que eu tenho aqui no meu limite. E ele vai armazenar inteiros. Olha que interessante. Se eu modificar aqui o limite, o valor da minha constante limite para 500, como eu declarei o meu array fazendo referência a essa constante, basta que eu recompile e eu altere os limites do meu programa. Isso é uma prática muito comum, colocar esses parâmetros, esses limites, esses casos extremos, né, em variáveis, e referenciar essas variáveis ao longo do nosso código. Isso é uma prática comum e é conhecido como uma boa prática porque a gente bate o olho nas constantes e sabe onde modificar o comportamento geral do programa. Então, beleza. Eu disse que o meu limite são 5 números. Tem um array de vetor, tem um vetor de valores que vai de 1 até a minha constante limite. Maravilha. Agora é implementar isso aqui. Eu vou criar um procedimento. Eu sempre escrevo em português. Vou criar uma procedure que lê números. Bom, procedure. Vou precisar de um indexador. Ok.
E agora eu vou dizer, olha, para aí, começando na posição 1 até o meu limite, faça. Escreva para o usuário. Digite o iésimo número. E vou ler, read, ln, o valor que o usuário digitou na iésima posição do meu vetor. Maravilha! Só que agora eu tenho um passo a mais. O que é esse passo a mais? Eu preciso checar isso aqui, ó. Eu preciso checar se o usuário quer continuar inserindo números. Então, eu preciso ler, preciso informar, escrever essa pergunta para o usuário. Então, vamos lá. Write. Deseja informar um número? E aqui uma dica que eu aceito S ou N. Agora eu preciso ler a resposta do usuário. Se é S ou N, é só um caractere. Eu preciso de uma variável do tipo char. Eu vou colocar aqui chamada de continua. Criar uma variável chamada continua do tipo char. Então, eu pedi para o usuário digitar um número. Eu capturei o valor que ele digitou no meu vetor, valores, na iésima posição. E agora eu perguntei, e aí, você deseja informar mais um número? Eu preciso ler a resposta dele. E eu vou ler aonde? Na minha variável continua. Agora eu posso checar. Olha, se o valor da minha variável continua for S maiúsculo ou se o valor da minha variável continua for S minúsculo, porque tem esses dois casos, então eu estou num loop. Se eu inverter a pergunta, fica mais fácil o meu fluxo do controle aqui. Eu vou dizer, olha, se continua for N maiúsculo ou N minúsculo, então o que, que eu faço? Eu saio do laço, eu dou um break. Eu uso o comando break. O que, que o comando break faz? Ele sai imediatamente do laço, independente de eu ter chegado ao final dele ou não. Então, eu vim aqui, pedi para o usuário digitar um número. Ele digitou o número 3. Guardei na primeira posição. Perguntei para o usuário, e aí, deseja informar mais números? O cara veio e falou, não, digitou N. Eu capturei esse N na minha variável continua. E agora eu checo, olha, se o usuário não quer continuar, ou seja, ele digitou N maiúsculo ou N minúsculo, eu saio do loop. Eu quebro o loop. É isso, o loop, o laço, é isso que o comando break faz. Ele quebra imediatamente o fluxo do loop e vai para a próxima linha fora dele. A próxima linha fora do meu loop é o final da função. Então, essa linha efetivamente aqui faz a minha função terminar. E como a minha função é responsável por ler os números, eu paro de ler os números. Ou quando ela atingir o limite do meu vetor, ou quando o usuário disser, olha, não quero mais informar números não. Beleza. Seria interessante
eu saber quantos números eu li, porque eu tenho um vetor aqui que ele vai ter vários números, e o usuário vai começar a informar os números. Ele veio aqui na primeira posição e disse que são 3, depois disso aqui veio na segunda posição e informou que é um 9, veio aqui na terceira posição e disse que é 1 e parou de informar. Como é que eu sei quantos números ele informou? Eu preciso saber disso, né? Então, eu posso ter uma variável global que vai controlar isso, ou meu próprio método de ler números pode dizer para mim quantos números foram inseridos no vetor. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. Eu vou transformar minha procedure numa função e essa função retorna um número inteiro, certo? O que ela faz aqui? Olha, ler, precisa, comentário, a gente está escrevendo aqui, está fresco na memória. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ler os números, até o usuário falar que não quer mais informar nada. Se eu cheguei aqui, nesse ponto, eu digo que o resultado da minha função ler números vai ser igual a i. Como assim? Eu li o primeiro, o meu i está em 1. O usuário disse sim, fui lá e li o segundo. O meu i agora é 2. O usuário veio e disse sim. Eu li o terceiro número, o meu i agora é 3. Nesse momento, ele vem dizendo, não quero mais. Então, o meu i já contém nesse momento o número de itens que eu li. E aí, eu só digo que a função o retorno da função vai ser o valor de i, quebra o meu loop e a função acaba, certo? Mas e se o usuário nunca disser não? Se ele nunca disser não, o meu loop vai continuar até o valor limite. E aí ele acaba e eu nunca disse quantos números ele retornou. Bom, o jeito mais fácil de resolver isso é vir aqui no começo da função e dizer que ela leu todos os números possíveis, né? Então eu começo dizendo, olha, eu não sei quanto eu ainda não sei quantos números o usuário vai ler. Então, para todos os efeitos, eu vou assumir que ele vai ler todos, certo? Se ele ler todos, se ele ler de 1 até o limite, sempre respondendo sim, quando o loop quebrar, o valor de retorno da minha função já está setado e já está certo, porque ele leu todos os valores disponíveis conforme a nossa variável limite indica. Agora, se em algum momento ele mudou de ideia e falou, olha, não, eu não quero mais informar, vou parar por aqui, eu sobrescrevo o valor de resultado da minha função ler números para que ela retorne o valor de i, que foi onde ele parou de ler. Isso faz com que a função sempre retorne o número de valores lidos pelo usuário. Bom, espero que essa lógica tenha ficado clara. Tem alguns conceitos novos, né? Por exemplo, a gente poder declarar um vetor com limite baseado numa constante e a gente itera sempre que for manipular aquele vetor, a gente itera respeitando esse limite que foi definido. Beleza, então agora eu tenho uma variável, ler números, que captura os números do usuário, salva no vetor e me retorna um valor inteiro dizendo quantos números ele leu. O que eu preciso mais? Deixa eu fechar aqui o meu programa. O que eu preciso mais?
Bom, eu preciso... Nossa, muito longe. Eu preciso conte e exiba quantos números pares e ímpares foram digitados. Maravilha. Então, eu preciso agora de uma outra função, um procedimento que vai fazer esse processo. Eu já preenchi o meu vetor e agora eu vou percorrer e contar quantos pares eu tenho e quantos ímpares eu tenho. Beleza. Então, isso aqui pode ser um procedimento. Uma procedure, que eu vou dizer conta e imprime. Conta e imprime. Tá bom. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável local que eu vou chamar de n. Qual vai ser o valor de n? Vai ser a quantidade de números que o usuário digitou. Então, eu vou dizer que o n vai receber o resultado da execução da função lenúmeros. Perceba, quando ele chega aqui, ele vem aqui e executa a função lenúmeros. E a função lenúmeros faz tudo aquilo que a gente discutiu e retorna um inteiro dizendo a quantidade de números que foram lidos. Maravilha. Então, nessa linha, tudo isso já aconteceu. E agora eu tenho n com a quantidade de números informados pelo usuário. Agora eu vou precisar iterar. Eu vou precisar de uma outra variável, meu indexador, que dessa vez eu vou chamar de i. Para i de 1 até n, faça o seguinte. Eu preciso contar e exibir quantos números pares e ímpares foram digitados. Ok, então vamos lá. Eu preciso saber quantos números pares e ímpares foram digitados. Eu vou precisar então de uma variável chamada pares e uma variável chamada ímpares. Eu vou inicializar os pares como 0 e os ímpares como 0 também, porque eu não sei até então quantos números vai vir. Eu não tenho a menor ideia do que o usuário vai digitar. Então eu começo dizendo que está tudo zerado. Eu não sei de nada. Inicializei minhas variáveis e capturei os números do usuário. Agora eu vou fazer um loop por todos os números que o usuário digitou. O que eu preciso saber? Se o número é par ou ímpar. A gente já sabe como fazer isso. Se o valor, o iésimo valor, né, meu iésimo número, dividido por 2, resultar em zero de resto, ou seja, se eu tenho um número e divido ele por 2 e não sobra nada, o resto é zero, eu sei que ele é par. 2 dividido por 2 dá 0. Dá 1 e sobra 0. 4 dividido por 2 também sobra 0. 5 dividido por 2 e assim por diante. Né? Todo número par é divisível por 2. Então, qualquer número par que eu dividir por 2 sempre vai dar 0 de sobra nessa divisão. Então, se meu iésimo número, se o resto da divisão do meu iésimo número por 2 for 0, então eu sei que ele é par. O que eu vou fazer? Pares mais. Ou pares recebe o valor que eu tenho em pares mais 1. Ele começa em 0, descobri que esse número é par, eu vou lá e adiciono 1 àquele valor. Se não, ímpares recebe ímpares mais 1.
Se não, o que esse else quer dizer? Quer dizer que retornou alguma coisa que não é zero aqui. Eu tenho um número que não é par. Um número só pode ser par ou ímpar. Então, um número inteiro só pode ser par ou ímpar. Então, a minha função percorreu todos os números, checou se eles são pares ou ímpares e contou quantos pares tem e quantos ímpares eu tenho. Agora eu só preciso exibir. Olha, write ln. O usuário digitou. Vou colocar numa outra linha aqui. X números pares, então eu quero colocar os pares com duas casas, dois slots e 0 casas decimais. Os pares e a legenda, tantos números pares. E agora vamos exibir os ímpares, tantos números ímpares. Ele pede também, vou colocar aqui com 5 casas, para ficar mais ou menos alinhado. Ele pede também, conte e exiba quantos números pares e ímpares foram digitados. Então, o usuário digitou n números. O usuário digitou n números, ele digitou 3 números, ele vai escrever, o usuário digitou 3 números. Tantos números pares, tantos números ímpares. É isso aí. Vamos ver se funciona. Eu preciso chamar essas funções no meu programa, no corpo do meu programa. Até agora eu só defini as funções. Então, primeiro, eu vou dizer, olha, conta pares, conta e imprime. Só isso que eu preciso fazer. Por quê? Porque a função ler números já é chamada pela função conta e imprime. Então, tudo que o meu programa faz é chamar esse procedimento, e aqui dentro do procedimento acontece tudo, inclusive a chamada da função ler números. Espero que a lógica tenha ficado clara. Vamos agora testar. Primeiro, ver se não tem erro no programa. Vamos compilar pares e ímpares.pass. Tem um erro nessa linha aqui. Pois é. Ele está reclamando que ele não pode avaliar expressões constantes nesse momento da compilação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, bom, existem basicamente duas maneiras de declarar uma constante. Eu cometi um erro aqui. A primeira é colocar o identificador, eu vou chamar de, sei lá, S, por exemplo, e colocar diretamente o valor. Isso eu chamo de literal. Isso aqui declara o que ele chama de constante literal. Tá? A constante literal ela pode ser utilizada em alguns lugares onde a constante tipada não. Uma constante tipada é basicamente a mesma coisa, mas eu tenho um tipo de dados definido aqui. Tá? A constante tipada, o valor dela só é conhecido em tempo de execução, porque o programa precisa inicializar e aí ele seta o valor daquela constante. A partir daquele momento, ela não muda mais. A constante literal, por outro lado, ela é conhecida com o que a gente chama de tempo de compilação, que é o momento em que o compilador está analisando o código para transformá-lo em executável. Então, para declarar um array utilizando constantes, eu preciso que esse array seja um array
literal. Então, isso aqui, dessa maneira é que eu deveria ter declarado a minha constante. Como ela é um array literal, ela é conhecida em tempo de compilação. Então, quando o compilador chegar aqui e olhar para isso, ele vai saber, ah, legal, eu já sei que esse valor aqui eu tenho que substituir por um 5. E aí ele compila sem problemas. Então, um problema a menos. Vamos ver o próximo. Erro de sintaxe. Era esperado um fecha parênteses, mas uma constante foi encontrada. Ah, tá, claro. Esqueci uma vírgula aqui para separar o que é texto, o que é variável. Ainda temos um problema aqui. Tá, esqueci de fechar o parêntese aqui. Abri aqui, esqueci de fechar aqui. Mais problema? Vamos lá. Continua. Continua o chá, operador. Tá. O que é o problema aqui? Aqui eu tenho duas expressões. Eu quero saber se continua é igual a n ou se continua igual a n maiúsculo ou se continua é igual a n minúsculo. O que está faltando aqui? O igual. Isso deve compilar. Às vezes é interessante quando você tem expressões lógicas mais complexas, agrupar cada uma dentro de parênteses, que aí você fica explícito que são duas expressões independentes que estão encadeadas por um operador lógico. Então, se isso aqui for verdade ou isso aqui for verdade, continua. Mas é perfeitamente válido escrever dessa maneira aqui. Eu só acho que assim fica um pouco mais claro. Vamos lá, tem mais erros. Identificador não encontrado. Números. Números não existe mesmo. O meu array se chama valores. Números. Tá. Provavelmente eu cometi esse erro porque eu chamei a função de ler números. Vou colocar ler valores. Vou copiar aqui. E onde tiver ler números eu vou chamar de ler valores. Ler números. Ler valores. Ler valores. Ler valores. Ok. O que mais? Ok, ele não gostou de especificar as casas decimais porque não são casas decimais, é um valor inteiro, né? Não sei se você lembra, quando eu tenho as funções de escrita e eu passo um número para ela, eu posso usar essa sintaxe para dizer, ó, com quantas casas eu quero que o número apareça e depois com quantas casas decimais. O número inteiro não tem casa decimal, então especificar isso aqui para um número inteiro é um erro. Compilou. Está aqui o nosso programa maior número. O nosso programa pares e ímpares. Então vamos executar. Ponto barra pares e ímpares. Digite o primeiro número. 10. Deseja informar mais um número? Sim. Digite o segundo número. 3.
Deseja informar mais um número? Não. Olha, o usuário digitou dois números, um número par e um número ímpar. Ficou estranho, né? Porque ficou um números pares, um números ímpares. A gente pode corrigir isso aqui. Vamos ver como? Olha, se pares for igual a zero, se pares for igual a zero, então escreva o seguinte: pares zero. Pode ser zero números, nenhum número par. Vamos ver, ficaria zero números pares. Zero. Pode ser. Vamos tratar só o caso quando ele for igual a 1. Então, quando for igual a 1, você vai escrever ligeiramente diferente. Você vai dizer um número par. Se não, escreva n números pares. Mesma coisa para a quantidade de números ímpares. Se os ímpares forem igual a 1, então escreva número ímpar. Se não, escreva tantos números pares. Vamos ver se a gente corrigiu o problema. Então, compilar. E já vou executar nessa. Vou compilar primeiro se não tem problema. Passou. Executar o programa. Eu vou digitar um número 10, que é par, e não vou fazer mais nada. Informar mais um número? Não. Opa, o usuário digitou um números. Mais um bug. O usuário digitou um número par, zero números ímpares. Então, tem um erro aqui. O usuário digitou, já vamos nós de novo com if. Se n for igual a 1, então você vai escrever o seguinte: o usuário digitou um número. Se não, ou seja, se o n for diferente de 1, escreva o usuário digitou n números. Vamos compilar de novo e testar. Número 10. Deseja informar mais um número? Não. O usuário digitou um número par, zero números ímpares. Legal. Vamos fazer o contrário. Agora eu quero só um número ímpar. Informar mais um número? Não. O usuário digitou um número, zero números pares, um número ímpar. Perfeito. Vamos agora digitar um de cada. Um número par, sim, quero digitar mais um, e o número ímpar, e eu não quero mais continuar. O usuário digitou dois números, um número par, um número ímpar. Perfeito. O último caso que a gente precisa testar é quando houver múltiplos números. Então, eu vou digitar 10, sim, 2, sim. Eu tenho dois números pares. Agora eu vou colocar três números ímpares. Número 5, sim, quero digitar mais um. O número 7, sim, quero digitar mais um. E o número 11, e não quero mais digitar nada. O usuário digitou 5 números, dois números pares, três números ímpares. Maravilha, maravilha. Aqui está o nosso programa. Um pouquinho maior, né? Esse exercício do que os programas que a gente escreveu até aqui, mas tudo muito simples. A gente usou estruturas condicionais, if else, a gente utilizou vetores, a gente utilizou funções, utilizamos procedimentos e utilizamos constantes literais. Exercício bem interessante aí, e se você tentou resolvê-lo, você deve ter chegado a uma solução similar. Tá? Uma outra coisa interessante que a gente conseguiu exercitar aqui nesse programa
foi o uso do que a gente chama de sentinela, uma variável de controle para controlar o fluxo do programa. É, aqui quando a gente pergunta, olha, deseja informar mais um número, deseja continuar, deseja finalizar, e esse input é capturado numa variável que a gente chama de variável de controle ou de sentinela. Isso é um conceito que vai aparecer bastante em programação, especialmente para programas que você escreve para o modo console, programa que não tem uma interface gráfica, uma janela. É isso aí. Bom, é, olhando aqui para os outros exercícios, o exercício número 5 ele é realmente muito simples. Some os elementos dos extremos, some o primeiro e o último valor do vetor. É uma questão de, supondo que esse fosse o nosso programa, a gente diria, olha, minha variável x receberia o valor do primeiro elemento mais o valor do último elemento. É bem simples, acho que não vale a pena a gente entrar nesse exercício aqui. Então, vamos para o exercício proposto. O que ele fala aqui? Olha, faça um programa em Pascal que leia 6 nomes de pessoas e depois exiba o primeiro nome digitado, o último nome digitado e todos os nomes em ordem inversa. Esse último requisito é interessante. É um caso interessante para a gente explorar. Então, vamos lá. Eu vou copiar para ficar mais fácil de eu ler aqui e vou criar um programa chamado exercício. Uma coisa bacana se saber é que o comentário entre colchetes ele é 100% válido, mas a forma tradicional, né, mais antiga, de se fazer comentários em Pascal, comentário de múltiplas linhas, é utilizando abre o parêntese e o asterisco. Tá? É exatamente a mesma coisa, não tem diferença nem prática nenhuma colocar os meus comentários assim ou assim. Questão de gosto, vai a gosto do freguês. Bom, vamos lá. Faça um programa em Pascal que leia 6 nomes de pessoas e depois exiba o primeiro. Então, vamos lá. Eu já sei que eu preciso de 6 pessoas. Eu vou colocar aqui uma constante máximo de pessoas. Vou chamar de limite. São 6. Ok? E agora eu preciso de um vetor chamado pessoas, que vai da pessoa 1 até o meu limite. E ele vai ser um array de string, porque eu quero o nome das pessoas. Beleza. Então eu preciso ler 6 nomes. Então, vamos lá. Procedure leia procedure leia nomes. Lê nomes. Ok? Int. Eu vou precisar de uma variável de controle do tipo inteiro e vou dizer, olha, primeiro eu vou escrever uma mensagem de boas-vindas. Escrevo o seguinte para o usuário: informe 6 nomes. Para ficar mais bonitinho, eu vou fazer o seguinte: informe
tantos nomes, right? LN. Porque se eu mudar para 10 aqui, todo o meu programa já funciona, já se adapta. Em vez de escrever direto, a gente referencia a minha constante. Agora sim, para ir de 1 até o limite do... Para ir de 1 até o limite, faça o seguinte. Escreva para o usuário. Informe o nome da iésima pessoa. Vamos salvar esse arquivo. O TF8, bom. Ok. E agora eu vou ler e jogar para a próxima linha o que o usuário digitar, só que eu vou colocar isso aqui no meu vetor de pessoas. Em que posição? Na posição I. Perfeito. Terminei de ler os nomes. Então meu programa começa lendo os nomes. Li os nomes, o que eu preciso fazer? Faça um programa que leia 6 nomes de pessoas, depois exiba o primeiro e o último. Então, vamos lá. Write ln. A primeira pessoa é... E agora eu ponho aqui pessoas. Eu quero a pessoa que está na última posição. Qual é a última posição? Limite. Essa é a primeira... Desculpa, essa é a última pessoa. A primeira pessoa está na posição 1. E agora, a última pessoa é a pessoa que está na posição limite. Maravilha. Agora, eu preciso imprimir todos os nomes, todos os nomes na ordem inversa. Isso aqui é um caso muito legal para a gente usar o for de trás para frente. Não sei se vocês estão lembrados. Vamos lá. Procedure. Imprime reverso. Pessoas na ordem reversa. Procedimento gigante, mas bem claro o que ele faz. Então, eu vou precisar de um i, eu vou iterar pelo loop, preciso de uma variável de indexação. E agora eu vou dizer, olha, para i começando no limite, ou seja, começando na última posição, down to 1, faça. O que está diferente aqui? Aqui eu começo da posição 1 e a cada interação do meu loop eu vou aumentando 1 no meu índice até chegar no limite. Aqui eu faço o contrário, olha. Comece com meu i igual ao limite, nesse caso 6. Então comece com i de 6 e vá baixando até que ele chegue no número 1. Então eu vou percorrer o 6, depois o 5, depois o 4, depois o 3, depois o 1 e termino o meu loop. Isso vai nos dar, se eu acessar o array na ordem dessa minha variável aqui de indexação, eu já acessei ele de forma reversa. É só uma questão de imprimir para o usuário. Write ln pessoa em que posição e vai ficar bonitinho. Vamos colocar aqui, ó. A iésima pessoa é um espaço e aí eu passo o valor, a pessoa naquela posição. Para ficar mais bonitinho, eu vou dizer write ln
a lista de pessoas na ordem inversa. Não precisa. Lista de pessoas na ordem inversa. E aqui eu vou colocar um caracterezinho só para a gente deixar indentada. A 10ª pessoa. Nem precisa, né? Eu acho que só isso aqui já fica legal. Bom, obviamente eu preciso chamar a minha função. Então o que eu fiz? Li os nomes, imprimi a primeira pessoa, a última pessoa e chamei meu procedimento que vai imprimir a lista de pessoas de trás para frente usando o down to. Perfeito. Vamos lá. Free Pascal Compiler. Meu arquivo é o exercícios.paz e, óbvio, tem um erro. Pessoas, claro, faltou pessoas, faltou dizer que é um array. Faltou um ponto e vírgula em algum lugar. Vamos ver. Faltou sim. Aqui. Perfeito. Agora eu tenho o meu programa chamado exercício.exe. Vamos lá. Ponto barra exercício.exe. Informe 6 nomes. Primeira pessoa, Fabiana. Depois eu tenho a Maria. Depois eu tenho a Joana. Depois eu tenho o Carlos. Depois vem o João. Por fim, vem José de Arimateia. Por quê? Porque sim. Maravilha. Quando eu inseri as 6 pessoas, ele falou: olha, a primeira pessoa é o Fabiano, tá certo? Tá, foi a primeira pessoa que eu informei. A última pessoa é o José de Arimateia, tá certo? Tá sim. A última pessoa foi o José de Arimateia. E agora a lista de pessoas na ordem inversa. Vamos lá. José de Arimateia foi o último. Depois veio o João. Depois veio o Carlos. Depois veio a Joana. Depois veio a Maria. E por fim veio o Fabiano. Maravilha. Então, com esse exercício, a gente viu um caso prático aí de como usar o loop reverso, como implementar um loop reverso, né, um loop de trás para frente, utilizando o down to. É isso aí, galera. É isso aí. Bom, esses foram os exercícios da última aula e na próxima aula a gente vai tratar de um assunto muito interessante que são registros. A gente vai começar a entrar um pouco mais na estrutura de dados em Pascal e a gente vai ter ferramentas para começar a escrever programas mais sofisticados, mais interessantes. Isso aí, até a próxima.